Hoje eu vou te mostrar uma pequena alteração que eu fiz na minha rotina e adicionei no meu dia a dia e fez com que eu fosse de um trader que constantemente perdia e não entendi o porquê de eu não parar de perder dinheiro e continuar entrando nos mesmos trades, nas mesmas configurações que não eram configurações de qualidade para um cara que era constante no mercado e que passou a de fato ter uma fonte de renda derivada do mercado. Então, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal LP Trade chegando para mais um vídeo. E hoje, cara, hoje a gente vai abordar um tema muito importante. Então, vamos para a tela aqui do lado. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui na minha tela está um calendário. E esse calendário não é um calendário qualquer, como vocês podem ver, de maneira corrida. Esses são os meus últimos 13 dias, os últimos 13 dias do mês de operações. Aqui vocês podem ver com clareza todos os trades que eu entrei e saí. Então, hoje vai ser um vídeo direto ao ponto, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos trades dos últimos dias, tá? E a gente vai chegar no ponto do vídeo de hoje, que é um costume que eu tenho certeza que vai mudar a perspectiva de vocês em relação ao mercado, aos trades que vocês têm entrado e vai fazer com que você comece a pensar duas vezes se o trade que você está entrando naquele dia é um trade de qualidade ou se de fato você está entrando nele simplesmente porque você tá ansioso. Aquela liberação de dopamina, aquela ansiedade de saber se o trade vai bater seu take profit, aquela sensação. Bom, se você tá operando por isso, é melhor você ir para um cassino. O trader profissional, ele não opera para isso. Ele é uma pessoa disciplinada, ele é uma pessoa que pratica paciência todos os dias e apenas escolhe participar do mercado quando ele encontra algo que seja de extrema qualidade. É exatamente por isso que eu opero todos os dias aqui no canal, no LP Trades, ao vivo, ao vivaço, ao vivo e a cores, na frente de todo mundo que escolhe participar, porque as lives são gratuitas e acontecem todos os dias às 8 horas da manhã. Então, sim, todos os trades que vocês estão vendo aqui nesse calendário, todos, sem exceção, foram executados ao vivo, com mais de 300 espectadores simultâneos e mais de 2.000 pessoas que passam pelas nossas lives todos os dias. Inclusive, a gente teve um recorde de 400 pessoas online ontem, então eu te convido a vir participar, tá? Ativa as notificações todos os dias, segunda a sexta, às 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, tá? Hoje, como vocês podem ver aqui no TradingView, é dia 13 de maio. De 2025, aí a gente vai verificar aqui o trade de hoje, tá? O trade de hoje, eu não vou entrar em detalhes em relação a operacional, porque não é o objetivo do vídeo. A gente tem vários vídeos de extrema qualidade aqui no canal, que são cursos gratuitos, onde você pode literalmente ir lá e aprender tudo que eu faço dia após dia. Ou você pode participar das lives, onde a gente também tá ali ensinando, acabam que são aulas ao vivo, ou você pode também participar do Crypto Mentor, que é o nosso grupo fechado, que é exclusivo para membros, onde nós temos diversas aulas ao vivo, pré-gravadas, aulas já gravadas. Todas as aulas que passam ao vivo ali no Crypto Mentor ficam salvas dentro da plataforma e nós temos conteúdo ali dentro, não apenas relacionado a futuros, que é o que eu opero, né? Eu opero ouro e Nasdaq, como nós também temos muito conteúdo relacionado a cripto. Por isso, Crypto Mentor, né? Com o nosso especialista, que é o João Cubas, né? Que tem o Crypto Mentor desde 2019 e me fez convite aí nesse ano para participar da plataforma. O link vai estar na descrição, eu te convido a participar, suporte 24 horas, enfim. Então, pessoal, o que nós temos aqui? O trade de hoje foi um clássico setup de quebra e reteste, tá? Eu posso vir aqui e verificar esse trade, tá? Posso vir aqui, clicar na ferramenta de replay e a gente pode ver exatamente o que aconteceu. Nós tínhamos uma baixa muito bem definida aqui em Londres, tá? O preço tentou quebrar essa baixa, mas não me deu uma confirmação de fechamento abaixo dessa zona, buscou liquidez aqui embaixo e aqui nesse ponto eu estava disposto a buscar tanto shorts para quebra e reteste, para continuação, quanto eu também estava disposto a buscar longs, caso o preço confirmasse busca de liquidez aqui embaixo dessa zona e um fechamento forte com quebra de estrutura aqui retornando para essa zona. Então, eu estava aberto a ambas possibilidades. Como bons traders profissionais, nós precisamos ser reativos. Então, nós não simplesmente especulamos que nós queremos algo específico, porque realisticamente suas linhas, seus gráficos, seus Fibonaccis da vida, seus Volume Profiles, Order Flow, SMC, o que quer que seja que você bote na sua tela, o preço não tá nem aí, tá? Ele vai trabalhar com base em liquidez, ele sempre vai buscar o melhor preço, caso grandes instituições que são que controlam o mercado queiram buscar um preço mais barato para depositar ordens de compra, um preço mais caro para vender seus contratos, suas ordens gigantescas, né? E essa é a base de liquidez. E é com base nisso que o preço se movimenta. O preço busca liquidez. Por isso que nós temos 3 pontos no mercado. Por isso que o mercado se move em o que nós chamamos de CCL, que é continuação, consolidação e liquidez. Então nós temos continuação, consolidação, liquidez e continuação. Tá? Sei que ficou horrível aqui, mas você consegue ver aqui exatamente o que eu quero dizer. Nós temos continuação, nós temos consolidação
nós temos liquidez e nós temos próxima pernada de continuação. Tá? Então esses são os ciclos que fazem com que o mercado se mova. Ah, Lucas, eu vejo um mercado diferente, eu acho que o que você tá falando é balela, então tá bom. Não precisa você assistir o vídeo. Esse vídeo, afinal de contas, não é pra uma pessoa que é consistente no mercado. Se você é consistente no mercado e tá fazendo muito dinheiro, pra que você tá assistindo um vídeo que é voltado a quem não ainda é consistente? Te recomendo fechar o vídeo e voltar a fazer dinheiro com a sua estratégia. Mas, se você é um cara que tá passando por um período ainda de aprendizado, a sua curvatura às vezes tá fazendo aquela primeira dobra pra cima, ou então às vezes você tá lá no fundo do poço, tentando sair daquele buraco enorme de drawdown que você cavou, esse vídeo é pra você, tá? Então, vamos lá, pessoal, presta atenção. O que aconteceu? O preço não me deu confirmação nem de retorno, nem com uma quebra de estrutura aqui em cima, ou seja, a gente não quebrou direito essa última resistência. O preço voltou para quebrar os lows novamente. Eu retracei esses lows de Londres, tá? Que foi, a gente já estava na seção de Nova York também aberta e aqui a gente teve um fechamento sólido abaixo dessa zona. Eu vi que o que causou esse fechamento foi uma zona de oferta. Eu esperei o preço retestar essa zona de oferta junto com as minhas médias móveis. O preço retestou essa zona de oferta com precisão, como vocês podem ver bem aqui. E o resto, a história, a gente veio direto pro take profit do dia, tá? Batemos aí 1 para 2. Inclusive, não só, né, a entrada foi precisa, foi um trade zero drawdown, como também a saída. A saída foi estratégica com base nessa outra zona de demanda que gerou quebra de estrutura, ou seja, pressão de compra institucional aqui nessa zona, tá? Então, tanto a minha entrada quanto a minha saída nesse trade foram precisos. Por que eu tô falando tudo isso para vocês, já que a intenção desse vídeo não é falar sobre operacional? Porque eu estou revisitando esse trade. E o que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje, que mudou completamente a minha maneira de visualizar o mercado, minhas estratégias e os meus resultados, é exatamente isso. É revisitar os meus trades. É ter um diário próprio que eu pudesse olhar, ver o meu trade e poder dar uma nota para aquele trade. Cara, hoje foi um trade nota 10, hoje foi um trade nota 9, hoje foi um trade nota 5, hoje foi um péssimo trade, eu não segui minha estratégia, eu tava ansioso, entrei com base em FOMO, né, Fear of Missing Out, entrei com base em nada específico, eu achei que o preço ia subir, entrei, ele desceu, me estopou e depois foi pro meu target, enfim, você não esperou suas confirmações. Aqui, como você pode ver, a gente tinha um ponto pivô, ou seja, nossa zona de alta concentração de liquidez, nossa zona de interesse. Esperamos o preço quebrar essa zona, confirmar fechamento abaixo dela, retestar a zona de oferta, que é o que causou pressão de venda institucional. Entramos com base na reação do preço aqui a essa zona de oferta e batemos um take profit, um trade de 1 para 2. Fechamos esse trade bem aqui, como você pode ver, em $421 de lucro. Eu posso inclusive clicar aqui nesse trade e ele tá aqui embaixo aparecendo exatamente o ponto que eu entrei. Como você pode ver aqui, ó, $420, foi uma posição de shorts. Minha entrada foi em 3.241.94. Se a gente for aqui no gráfico, você vai ver, ó, que a minha entrada foi aqui, ó, 3.241.94, bem aqui então. Ponto 9. Minha entrada foi essa e o meu fechamento foi 3.233.3, né? Que a gente fechou parciais no caminho, 3.233, bem aqui. Então 1 para 1.8 em risco retorno mais ou menos. Esse foi o meu fechamento total, foi um trade excelente, onde a gente fez praticamente 2 R's. O nosso risco nesse trade era $240, a gente fechou, como vocês podem ver, 421, né? Então foi um trade excelente, né? E o fechamento dele foi bem preciso também, fiquei bem feliz com essa execução em geral aqui. Eu considero esse trade um trade nota 10, por quê? Porque eu esperei a minha zona pivô ser tomada, a minha zona de interesse, eu esperei confirmação de fechamento, eu esperei minhas confirmações de entrada, eu tenho quebra de estrutura, eu tenho continuação da minha tendência, reteste das minhas médias móveis, reteste de uma zona de oferta, então eu tenho uma sequência de confluências que são confirmações de entrada que eu uso para entrar em um trade. Inclusive tem um vídeo de 1h30 aqui no canal te mostrando todas as minhas confirmações de entrada que eu busco todos os dias para operar. Aí esse trade fez com que eu tivesse um trade zero drawdown, um fechamento perfeito e a gente fechou aí um dia super positivo no mercado, né? Até agora esse mês. E você consegue inclusive ver aqui, ó, exatamente o mesmo gráfico, 2 minutos. Aqui eu consigo com o meu próprio layout ver exatamente a minha entrada, né? A minha entrada, como vocês podem ver, foi exatamente aqui nessa candle, meus stops bem aqui em cima, minha posição 1 para 1.8 bem aqui. Esse foi o meu trade. Tá? Vocês conseguem ver ele tanto no TradingView quanto aqui, tá aqui minha entrada e tá aqui a candle que foi a minha saída, que é essa aqui. Tá? Então, isso daqui, cara, faz toda a diferença do mundo. Porque uma coisa é certa, pessoal. Vamos, vocês têm que concordar comigo nisso. É muito legal você vir aqui e ver, pô, eu fiz tudo certinho nesse trade. Mas, sinceramente, o trade que você fez tudo certinho, ele é o que menos te ensina.
O trade que mais te ensina é o trade que você fez cagada. É o trade que você fez tudo errado. Você tomou decisões erradas, precipitadas, com base em FOMO. Você estava ansioso, você estava estressado. Você não esperou suas confirmações. Você ficou com medo do preço ir embora sem você. E aí você tomou um loss. Esse é o trade que vai te ensinar. E para que ele te ensine, você precisa deixar ele te ensinar. Você precisa revisar esse trade. E vamos ser sinceros, comenta aqui embaixo se você não concorda comigo. Quem quer revisar um trade perdedor? Quando você acabou de perder dinheiro no mercado, cara, eu te garanto, a última coisa que você quer fazer é abrir esse trade e olhar pra ele. Você quer que aquilo fique no passado, que suma. E na realidade esse é o trade que mais vai te ensinar. Quer ver? Vamos entrar aqui no dashboard agora, a gente vai vir aqui no dia 12. Ontem, né? Foi o último loss que a gente teve. Antes disso, a gente teve aí 5 dias de win em sequência. Depois a gente teve um loss aqui no dia 1º do mês. Vamos clicar aqui nesse loss do dia 12, tá? Esse loss do dia 12, como vocês podem ver, foram 2 loss de $169 cada em Nasdaq, tá? Eu vou mostrar pra vocês exatamente o que aconteceu aqui. Tá? O preço estava me dando confirmação de fechamento abaixo dessa zona, que era o fundo de Londres, né, da seção de Londres. A gente teve confirmação de fechamento aqui embaixo, e isso aqui em Nasdaq, tá? E aí, o que eu esperei o preço fechar aqui embaixo, me dar essa confirmação toda, e eu tentei entrar exatamente aqui no reteste dessa zona de oferta também, tá? A gente entrou aqui nessa zona mais ou menos aqui embaixo, bem aqui, quando eu vi esse fechamento mais forte, meus stops ficaram aqui em cima, o trade lateralizou um tempo e depois nós fomos estopados. Tá? Esse foi um dos trades do dia, foi um loss, como vocês podem ver aqui, um loss total, meu take profit seria aqui embaixo, né, 1 para 2 e tudo mais, né, eu acabei tomando aqui $169 de loss nesse trade. E qual foi o meu erro quando eu visualizo esse trade aqui? A ideia por trás do trade em si não é uma péssima ideia, ela é uma boa ideia, mas o meu erro principal é que eu entrei nesse trade durante o discurso do Trump. Para quem não sabe, ontem o Trump anunciou, né, que ele faria um corte, o maior corte da história na indústria farmacêutica nos Estados Unidos, onde os preços dos fármacos cairiam de 30% a 80%, 30% no mínimo, né? Então isso seria um feito histórico, algo que nunca foi feito antes, então a expectativa foi lá pra cima, né? Eu fiquei extremamente bullish, a minha previsão era de subida no preço, né? Porque eu previ um impacto muito positivo na economia. Só que, durante o discurso dele, o que aconteceu? Ele começou a simplesmente enrolar, não falar um plano super sólido, e a gente começou a ver o preço caindo, né? Porque, basicamente, ele tava dizendo, olha, a gente vai descer os preços, não importa o que a gente tenha que fazer, se a gente tem que botar tarifa pro resto do mundo, não importa, mas a gente vai se preocupar com o povo americano, enfim. E aí a gente começou a ver toda essa queda. E quando eu vi que o preço tava caindo, devido àquilo ali, eu esperei essa confirmação aqui embaixo, e eu entrei. Só que, quando eu entrei nessa posição, bem aqui, o Trump começou a falar sobre outro assunto. E aí, o que ele começou a falar, começou a fazer o preço oscilar, gerou dúvida nos participantes daquele momento e o preço foi contra mim e me estopou. Ou seja, meu erro principal aqui foi ter operado durante notícias, algo que é extremamente incomum da minha parte, algo que eu literalmente nunca faço, mas que eu resolvi fazer porque foi um erro. A realidade é que eu sou um ser humano, eu não sou um robô. E apesar de ser consistente no mercado, diferente do que muitos podem pensar, traders que são consistentes, traders profissionais, ainda têm dias de tomada de decisão errada. Isso acontece porque nós somos humanos. Até hoje a gente não consegue ligar a inteligência artificial na nossa mente, enfim. E é isso que acontece, pessoal. Tomada de decisão errada, acabei não esperando o anúncio acabar. Seria melhor ter esperado acabar totalmente o discurso do Trump e aí sim ter operado, mas eu não fiz isso e acabei tomando esse loss no dia. Isso é muito importante, porque aqui eu consigo diagnosticar o problema. Eu vejo aqui a raiz do problema tá bem aqui. Pessoal, pausa rápida porque temos o anúncio do patrocinador do vídeo de hoje. É aquela inserção despretensiosa. Hoje a Alpha está patrocinando o vídeo aqui do canal. A Alpha, como vocês podem ver, essa camiseta maravilhosa, linda que eu estou usando aqui nesse momento, que está numa promoção incrível de 3 peças por R$109 e lógico, fica R$99 usando o cupom LP. Você dá uma moral enorme pro canal e, claro, você compra uma roupa de qualidade que te abraça, vai vestir bem, você vai se sentir bem, operar se sentindo bem e, claro, se exercitar, porque a Alpha tem um diferencial gigantesco de várias linhas que são voltadas não apenas pro design, para vestirem bem, fazendo com que você se sinta bem, mas também para alta performance. Então, para você que cuida do seu corpo, cuida da sua parte física, além da parte mental, já que as duas andam juntas, vai lá no site da Alpha e usa o cupom LP, o link vai estar na descrição do vídeo. E pessoal, quero lembrar para vocês que sempre perguntam quais são as mesas proprietárias que eu opero. Eu opero uma série de mesas proprietárias, mas a mesa que nós estamos operando ao vivo todos os dias
com várias pessoas fazendo o teste junto com a gente em tempo real, é a TradeFi. Nós já estamos quase passando o teste. Desde o primeiro trade, tudo feito ao vivo, nós já estamos quase passando uma conta de 50k. Tem várias pessoas passando junto conosco e eles estão com 40% de desconto agora em todas as contas, caso essa seja a sua primeira conta. E caso não seja, ainda tá com 30% de desconto usando o link que vai estar na descrição. É só você clicar lá, o link daqui de baixo, e usar, claro, o cupom SPRING, e você já vai ter acesso ao descontão. A gente tá usando essa conta aqui de 50k, que já dá acesso pra gente a $2.000 em drawdown, ou seja, mais de R$10.000 em drawdown quando nós somos para a conta financiada, e nós já estamos quase lá, pessoal. Então eu te convido a participar da live e ver isso aí acontecendo ao vivo todos os dias às 8 horas da manhã. O que mais fez com que eu evoluísse ao longo dos anos é a capacidade de revisitar os meus trades. Lucas, eu sei que vocês vão perguntar qual é a plataforma que você está usando, o que é isso? Essa plataforma se chama Tradezella e ela é uma plataforma que te permite conectar a sua conta direta, seja das principais corretoras regulamentadas você consegue. Então, se você opera Forex, você consegue conectar a sua corretora de Forex aqui. Se você opera futuros, você consegue conectar a sua corretora de futuros aqui. Eu obviamente opero futuros e opero a Ninja Trader. A Ninja Trader é dona da Tradovate, que é o sistema operacional, e a sua conta da Tradovate você consegue conectar direto, tá, aqui. E o que é legal é que eles possuem um sistema de sincronia em tempo real. Então, por exemplo, se eu entro em um trade, por exemplo, o trade que a gente entrou hoje ao vivo, tá aqui o trade que a gente entrou hoje ao vivo, eu posso inclusive vir aqui e ver a parte da live que eu entrei no trade, ó. Vamos observar aqui, bem aqui, ó, a zona de oferta que eu falei pra vocês. Continuação, após teste aqui dessas zonas de oferta. Isso é o Lucas concentrado, tá? Tendo um delay mental, que é normal. Lógico, eu tô muito focado nesse momento. Nesse momento eu tô focado em várias coisas diferentes, tô definindo meus stops, né, tô gerenciando meu risco da maneira correta e principalmente eu tô olhando aqui pro time and sales, né, vendo pressão de venda entrando no mercado, porque aqui o que a gente quer é que, né, os vendedores sigam esse movimento, sigam criando interesse nessa zona aqui, interesse de vendas. Então a gente quer esse time and sales pesado, né, em vermelho aqui, ver ordens grandes entrando. E é exatamente isso que vocês vão ver que acontece. E aqui, ó, se vocês observarem bem aqui, time and sales aqui em cima, ele vai começar a chover ordem. Ordem de venda, ordem de venda, ordem de venda. Continuação dessas ordens anteriores aqui embaixo, a gente vê o preço caindo. Tudo isso em tempo real, tá? E depois disso o preço vai despencando aqui, né? E vai para o nosso take profit, como vocês podem ver. A gente primeiro fecha parciais lá embaixo. Aqui eu tô olhando pro... Eu tô trocando entre o Ninja Trader, né? Entre a Tradovate. Aí aqui o preço bateu o take profit, tá? Bateu o primeiro take profit, a gente segurou um pouquinho mais pro último contrato. Aqui eu tô só deixando todos os stops no 0 a 0. Contrato rodando aqui, tá? Quem quiser segurar, fique à vontade. Falando pra galera, né? Quem quiser segurar mais, quem quiser... Tinha gente que fechou antes, enfim. Né? Mas garantimos $420 aqui nesse trade, depois ele foi pro outro target, né? O que, senhores? Qual foi a lição do dia? Foi operacional? Exato! Muito bem, cara. Que orgulho desse time. O pessoal acertou a pergunta aqui. Qual é a lição do dia? Olha a lição do dia. Foguinho no chat aí, todo mundo. Foguinho no chat, foguinho no chat. Né? Mais um dia, mais uma bag. Enfim, pessoal, foi mais um dia de muita paciência, mais um dia onde fomos muito pacientes e esperamos o momento certo. A gente esperou mais ou menos umas 2 horas e meia em live, 3 horas, para o nosso setup aparecer. Foi um dia onde a gente entrou em um trade apenas, né? Vocês podem ver aqui um trade no dia às 8h45 da manhã, né? Isso é horário dos Estados Unidos. A gente começa a live às 7 da manhã, horário dos Estados Unidos, que é 8 da manhã aqui pra gente. Não sei por que tá esse horário, deve estar um horário atrasado aqui. Mas realisticamente, eu acho que esse trade aqui foi às 9h45 ou 10h45 da manhã, tá, gente? Eu acho que foi às 9h45. Foi pós abertura da Bolsa de Valores, foi às 9h45 da manhã. Enfim, você consegue ver aqui um trade, né? Um trade. E, pessoal, é muito comum, vocês vão ver que é bem normal, 1 a 2 trades no dia. Alguns trades a gente abre mais, mas, por exemplo, aqui tá 5 trades, mas por que aparece 5? Porque a gente fechou parciais. Né, eu fechei parciais aqui no caminho, como vocês podem ver. Esses são trades que voltaram pro 0 a 0, esses foram os tops. Então, quando você fecha parciais, ele mostra às vezes mais trades do que você entrou, mas na realidade, na maioria das vezes eu entro 1, 2 trades no dia, 3 no máximo, tá? Então, se a gente for aqui no dia 1, a gente consegue inclusive revisitar os trades que foram um os. Aqui no dia 1º, a gente vê que a gente entrou em longs, tá? Isso aqui em microcontratos de ouro, MGC, né? A minha entrada foi aqui em cima. Não sei porque eu entrei nesse trade, eu não lembro, tá? Agora já tem tempo, mas vamos ver se a gente consegue identificar rápido aqui. Vendo rápido aqui, pessoal, eu lembro porque eu entrei nesse trade, a gente tava numa zona muito pequena e a gente tinha acabado de tirar aqui os lows, né, a mínima de Londres, que foi
esse ponto bem aqui. Quando eu vi essa mínima sendo tomada, eu imaginei que liquidez tinha sido buscada de fato e eu tentei entrar bem aqui quando a gente teve quebra de estrutura nessa região, né? Então a minha entrada foi aqui no reteste dessa zona, eu esperei um pullback, entrei bem aqui, a gente foi estopado aqui embaixo, né, em uma candle praticamente. Foi um péssimo trade na minha opinião, um trade que eu daria uma nota 6, né? Eu com certeza tava muito esticado esse preço e a gente tava em uma zona lateral. Então essa é a importância de você conseguir revisitar os seus trades, dar nota para os seus trades e se auto-julgar, né? Você tá literalmente se julgando. Pô, aqui eu fiz besteira por isso. Ó, aqui eu errei dessa forma. Aqui eu poderia ter feito melhor assim, assim, assado, entendeu? Então, por exemplo, se a gente for aqui no trade do dia 8, na quinta-feira, eu consigo clicar nele e consigo ver exatamente o local que eu entrei nesse trade, o motivo pelo qual eu entrei nesse trade, né? Fora várias outras mecânicas que tem aqui no TradeZella, tá? Eu não tô dizendo que você precisa usar o TradeZella, até porque o TradeZella é um sistema pago, tá? É um sistema pago que eu hoje, né, considero, assim, totalmente irrisório dentro da minha vida. Por quê? Porque é um valor que se paga vezes 50 pra mim, tá? Eu sou um trader que opero já profissionalmente há anos, então, literalmente, pra mim, o preço que eu pago mensalmente nisso aqui não é nada comparado ao que ele me fornece. Você poder, literalmente, ver trades seus de meses atrás é sensacional, tá, pessoal? É realmente sensacional. Então, aqui eu consigo ver exatamente qual foi a minha entrada, consigo ver exatamente o que aconteceu aqui. A gente tem quebra dessa zona que era o topo de Londres, né? Quebramos o topo de Londres, voltamos para retestar esse topo que foi quebrado, buscamos liquidez de curto prazo bem aqui, o preço prendeu os shorts, criou uma armadilha para o pessoal que queria entrar vendido, né? E a gente bem aqui entrou nesse trade, nesse fechamento, que confirmou retorno e continuação após busca de liquidez a médio prazo, fechamento acima das médias móveis e quebrando estrutura bem aqui novamente, né? E o resto é história. O trade foi absolutamente lindo, quase 1/3 em risco-retorno a gente bateu. E assim, pessoal, você vai vendo exatamente o que você fez de certo, o que você fez de errado e como você pode melhorar. Você ter um diário é extremamente necessário. Eu não tô dizendo que você vai precisar pagar o TradeZella. Você pode, inclusive, criar um bloco de notas. E nesse bloco de notas, você pode vir direto aqui, por exemplo, no próprio TradingView, né? E, por exemplo, eu entrei em um trade hoje, foi um trade vencedor, entrei comprado bem aqui nesse fechamento, stops aqui embaixo, fechei o trade aqui em cima, beleza, 1/1 em risco-retorno. Você pode vir aqui, tirar um print da tela e aí você salva esse print, joga no seu bloco de notas ou no seu documento em PDF, do Word, o que quer que seja. Escreve o porquê de você ter entrado no trade, a hora que você entrou no trade, o preço de entrada, preço de saída, risco-retorno. Você pode botar notas lá, assim como você pode aqui, por exemplo, no TradeZella. Você pode ver aqui embaixo, ó, e Daily Journal, Trade Note, botar aqui notas e botar, ó, hoje, segundo trade do dia, estava me sentindo um pouco ansioso durante a execução. Aí você pode botar a nota do trade 9.5, aí o que poderia ser melhor, racional, explicar o racional do seu trade, né? E por aí vai. Você pode criar suas notas aqui. Hoje em dia eu não faço mais isso, pessoal, porque, enfim, já são muitos anos. Hoje em dia, pra mim já é mais do que suficiente poder revisitar os meus trades, olhar pra eles. Eu faço isso todo final de semana. Eu vou e revejo, faço uma revisão completa da mini semana e vejo todos os trades que eu poderia ter feito de melhor, que eu poderia ter feito diferente. E até hoje eu sinto que isso melhora drasticamente os meus resultados, tá? Drasticamente mesmo. Inclusive, se a gente for aqui no mês anterior, por exemplo, o mês de abril, você vai ver que o mês de abril foi um mês conturbado. Foi um mês bom, não teve alguns erros de execução, né? A gente tentou fazer micro scalp aqui nesse dia, como você pode ver, 119 trades. Esse foi um dia que o preço estava muito oscilante e a gente operou ES. Eu consigo revisitar todos esses trades aqui, né? Você consegue ver todos esses trades aqui, né? A gente estava operando Nasdaq, micros de Nasdaq. A gente chegou a ficar em drawdown nesse dia primeiro, você consegue ver aqui, ó. Primeiro a gente ficou em drawdown, depois fechou um dia positivo. Foi um dia péssimo, um dia onde eu estava testando algo diferente, né? E como vocês podem ver, foi o único dia do mês. Aliás, teve outro dia que tiveram vários trades, 59 aqui. E foram 12 dias que eu considero péssimos em relação ao meu operacional em geral, tá? Vocês vão ver que no geral os meus melhores dias, minhas melhores semanas são realmente menos trades. Ó, aqui em fevereiro foi um mês mediano também. Você consegue ver aqui que eu tive tive 2 semanas negativas, mas ainda terminei o mês positivo, né? Aqui em janeiro você consegue ver que foi um mês excelente. Janeiro foi um mês muito bom pra mim. Terminamos o mês positivo também, né? E a maioria dos dias entre 1 e 2 trades, né? Alguns dias 4, alguns dias 3. Mas no geral, pessoal,
o ponto bom é exatamente isso. Você pode clicar, por exemplo, aqui ó, do dia 24 do mês passado e eu posso rever todos os trades que a gente entrou. Posso clicar aqui, vir nele, como eu já mostrei pra vocês. Isso é muito importante. Isso a longo prazo vai fazer uma diferença absurda pra você. Como vocês podem ver, a gente tá aqui do mês do dia 1 de maio ao dia 13 de maio. A gente consegue ver que esse mês até agora, meu win rate tá em 69%, 70%. E meu daily win, né, que são os dias vencidos, está em 75%. A gente tem até agora 12 dias de loss e 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de vitória. Né, um mês muito bom até o momento. Um PNL até agora em $2.100, né, pessoal? Então, pessoal, façam uma anotação dos trades de vocês, salvem os trades de vocês, porque isso a longo prazo vai fazer uma diferença gigantesca. Se você não quer pagar o Tradezilla, não tem problema. E caso você tenha interesse em usar o Tradezilla, eu já uso ele há muito tempo, já mostro ele nas lives há muito tempo. Eu consegui um descontinho de 30% para vocês, é só você entrar no link que vai estar aqui na descrição. E claro, você dá uma moral enorme pro canal quando você usa qualquer link meu, né? Dá uma moral aqui pro trampo que a gente vem fazendo. Temos lives gratuitas todos os dias e vocês podem ver todos esses trades executados ao vivo com um delay de aproximadamente 2 segundos, tá, pessoal? Então, façam suas anotações, tenha seu diário, revisite seus trades, principalmente os trades perdedores, porque eles vão te ensinar muito e a longo prazo você vai começar a reconhecer padrões, você vai começar a olhar certas coisas, você vai dizer, putz, eu já vi isso antes, eu já cometi esse erro aqui antes, eu não vou cometer de novo. Eu sei que normalmente quando eu vejo isso aqui acontecendo, acontece isso. E esse tipo de costume, esse feeling, vem exatamente através do journal, né, das anotações, de você ir lá e fazer o review, fazer uma reanálise dos seus trades e se auto-julgar. Então é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de curtir os outros vídeos do canal, porque tem muito conteúdo informativo aqui que vai fazer toda a diferença na sua jornada e fazer com que a sua curvatura de crescimento, sua curvatura de aprendizado seja muito menos sofrida. Tamo junto, LP Trades. Até o próximo vídeo.